Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu queria convidá-los a refletir a importância do nosso governo mundial, né? Porque a gente precisa de um governo mundial para poder acabar com os problemas mundiais, né? E um dos problemas mundiais, né, ele só vai acabar, que é a imigração, né, de pessoas que estão passando fome, com necessidade, para outros países, né, que têm riquezas, se a gente conseguir fazer uma distribuição igualitária, fraternal, né, para o mundo. Né? Mas para isso a gente precisa de um governo mundial. Por isso as eleições nesse ano no Brasil elas são tão importantes. Por quê? Porque essas eleições elas vão representar, né, o segmento desse controle mundial, desse governo mundial. Por quê? Porque o Bolsa Família, por exemplo, aqui no Brasil, que é a política do Lula, por isso nós aprovamos o Lula, né, porque as políticas dele corroboram com o governo mundial, o Bolsa Família, ele se encaixa perfeitamente no modelo mundial que nós queremos propor, onde há uma distribuição de renda através do governo para toda a população. Né? Então as pessoas se acostumam a depender do governo, justamente o governo tem que ser como um pai, né, para essas pessoas a terem a sua vida, a sua dignidade garantida, e nós fazemos essa distribuição para essas pessoas. Né? Então, o Bolsa Família do Lula, ele é um ensaio perfeito para essa renda básica universal no futuro. Né? Por quê? Porque através do Bolsa Família, no Brasil, a gente está fazendo basicamente um experimento, né, de engenharia, né, civil dentro do Brasil como se fosse no mundo inteiro, porque veja, olha para o Brasil, né, como se fosse um laboratório onde você tem pessoas de todas as espécies, de todas as raças, né, de todas as crenças, né, todas as culturas, né, várias etnias, né. Então, se alguma coisa der certo aqui, vai dar certo no resto do mundo, né? Então, olha para o Brasil, olha para o Bolsa Família dentro do Brasil como aplicação, né, de um projeto dentro de um laboratório, né, que representa o mundo, que é o Brasil, e depois sendo aplicado no mundo. Então, qualquer pessoa que for contra o sistema, né, o sistema não aprova, né, e qualquer pessoa que for contra os projetos sociais, os programas do governo sociais, também o sistema não aprova. Né? Por quê? Porque o sistema, senhoras e senhores, ele é como no filme Expresso do Amanhã. No filme Expresso do Amanhã, o que você vê? Você vê um trem que é como se fosse a arca, onde o único lugar que existe vida, esse é o sistema, né? Porque sem o sistema não existe sociedade, né? Não existe candidato, não existe prefeito, não existe presidente, não existe votação, né? Todos votam a ser caçadores e coletores, né? O sistema ele representa a ordem. E assim como no filme Expresso da Manhã, o trem, né? Ele representa o sistema, a arca, né? De Noé, digamos assim, onde tem vida, você tem ali o motor, que é uma pirâmide hierárquica, aonde você tem as principais autoridades, né, militares, juízes, presidentes, deputados, senadores, e na cauda você tem, né, no vagão da cauda, né, você tem a classe operária, né, que é a principal fonte de energia, que sem a classe operária, sem a agricultura, que é a principal fonte de energia, sem energia, não tem sociedade, não tem esse teatro de sociedade, não tem esse sistema, porque as pessoas de barriga vazia, elas só têm o instinto caçador-coletor, né, de matar e caçar, certo? Então, veja bem, do mesmo jeito que no filme Expresso da Manhã, o motor, né, a classe dominante, né, ela representa a cabeça, né? E a classe agricultura, né, que produz a energia, carvão, né, que produz eletricidade, a classe trabalhadora é a cauda, é o pé, né? Do mesmo jeito, eles estão conectados. Então, o sistema, para que ele exista, ele precisa ter uma conexão da parte, né, mais inferior da pirâmide, que é a classe trabalhadora, com a classe econômica mais alta, certo? Para que ela possa funcionar. Do mesmo jeito que o pé está ligado na cabeça, o pé só funciona com os comandos da cabeça, o pé precisa da cabeça, a cabeça precisa dos pés, porque os dois não vivem separados, né? Então, do mesmo jeito é o sistema. E por que eu digo isso? Porque naquele mesmo filme, O Expresso da Manhã, você vê que lá no vagão da cauda, né, da classe trabalhadora, que clama por melhoras, você tem um representante,
da classe dominante do motor, que é o representante do Wilford, né? Que é o motor, né? Do trem, né? E o nome dele é Gillian, né? Tanto que por cima da cabeça dele tem até um W de Wilford. Ele diz que ele é a sombra da antiga sombra dele, né? Ou seja, ele é um representante do Wilford, né? E quando o cara lá comete um crime lá dentro do vagão lá, a mulher que está lá, que representa o motor, diz assim: vamos chamar o Dr. Wilford, e chama no microfone lá. Logo depois, não aparece o cara do motor, que é o Wilford, mas aparece o Gillian, que é o representante dele, né? E diz que quer falar com ele, né? Então, ou seja, é possível que uma pessoa da classe trabalhadora se torne presidente, justamente por quê? Porque a classe trabalhadora, sendo os pés que movem essa hierarquia do sistema, né, que é a base, não pode estar separado da cabeça, né? Precisa haver uma conexão da elite que governa o mundo com a classe trabalhadora, né? Então, por isso é possível um presidente uma pessoa se tornar presidente vindo da classe trabalhadora, certo? E nesse projeto de governo mundial, senhoras e senhores, é necessário que você justamente acabe com os problemas mundiais. Por exemplo, se você é um país como a China, a Rússia ou Estados Unidos, né, e você enriquece, os países ao seu redor não enriquecem, a consequência disso é eles causarem uma imigração para o seu país, invadir o seu país e roubar as suas riquezas. Justamente por quê? Porque você não está com instinto caçador-coletor porque tem comida, tem fartura, mas os caras ali ao redor de você não tem. Então, como caçadores-coletores, vão invadir o seu espaço para roubar você. Então, para você estabelecer um governo mundial, né, para acabar com a fome mundial, com a imigração e tudo isso, você precisa controlar a fonte de energia e os meios de produção, né? Então, por isso você tem essa disputa pelo Brasil e que vença o melhor, né, entre a influência da China, que deseja esse governo mundial, precisa desse governo mundial como uma potência mundial, entre os Estados Unidos, sendo representada pelo o Flávio Bolsonaro aqui dentro do Brasil e o Lula pela China, né? Para ver quem vai dominar o meio de produção, porque no futuro a gente pretende aplicar essa renda básica universal, por quê? Porque a gente vai dominar a tecnologia para a tecnologia poder realizar esses trabalhos aí do subemprego, né? E a tecnologia vai produzir muito alimento em massa, né? O governo vai estar tomando conta da tecnologia, vai ser responsável por ela, portanto vai ser responsável pelos meios de produção. E sendo responsável pelo meio de produção, ele precisa de terra rara. Terra rara também é terra agrícola, terra fértil. O Brasil é uma terra rara inteira, terra fértil inteira, um país gigantesco que pode produzir alimento para o mundo inteiro, né? Então, a eleição desse ano para presidente é muito importante, por quê? Porque ela representa esse governo mundial. E quem é contra os programas sociais, como política do Bolsa Família, distribuição de renda, é contra esse governo mundial, portanto, não vai chegar à presidência. E também quem é contra o sistema, porque sem o sistema não existe sociedade, né? Porque você só faz esse teatro de cidadão civilizado porque você está de barriga cheia, porque sem a barriga cheia o seu instinto é de caçador-coletor, de animal que mata para comer, que rouba, certo? Mas isso, uma sociedade civilizada só é possível com todos tendo moradia e comida na mesa. Mas para resolver os problemas mundiais, você precisa de um governo mundial. Então, nesse tabuleiro onde China e Rússia e Estados Unidos se estabelecem como governo mundial, eles precisam de uma força militar, então a Rússia se restabelece como força militar mundial, né? Mas eles precisam também de dominar a produção de energia, porque sem a produção de energia, porque ser humano nenhum com fome corresponde à ordem, né? Obedece, então ninguém vai seguir ordem se estiver passando fome, você precisa controlar os meios de produção, que é a principal fonte de energia. E para você construir isso, você precisa, né, disputar o Brasil, a influência no Brasil, né? Que é o único que tem capacidade, que tem terras raras o suficiente para produzir alimento para o resto do mundo, então estabelecer a paz mundial, que vem através, né, da distribuição de renda, começando com a comida na mesa das pessoas, né? Agricultura, sem agricultura não existe sistema, certo? Mas sem o sistema também não existe produção de produtos agrícolas, né, em massa, né, para o mundo, né? E se você produzir só por você, só para você, outros vêm e vão te roubar. Então é melhor você deixar a mesa de todo mundo com comida, né? Tomando um cafezinho aqui. Então, senhoras e senhores, veja bem, o Lula, né? Ele com esse Bolsa Família, e a gente aprova o Bolsa Família dele, a gente quer o Bolsa Família dele, justamente por quê? Porque já é a preparação, se der certo aqui no Brasil, o povo aceitar, vai dar certo no resto do mundo para a gente fazer o nosso
né? Aqui é o laboratório de teste para depois ser aplicado no resto do mundo. Se o Bolsa Família funciona aqui com todas as culturas misturadas aqui, etnias misturadas dentro do Brasil, aplicar isso no resto do mundo depois vai ser mais fácil, né? Então, começa pelo Brasil. Então, você quer ser presidente do Brasil, precisa apoiar essas políticas aí, entendeu? É um bom conselho para você, né? Porque todos estão interessados nesse governo mundial, porque precisa estabelecer essa ordem mundial, certo? Sem estabelecer essa ordem mundial para resolver os problemas mundiais, né? Continua a imigração, continua as pessoas precisando ir de um país para o outro, e isso causando um caos, uma consequência terrível para a vida de todos, né? Tanto para aqueles que estão sendo invadidos, para aqueles que invadem, né? E as políticas do Lula, né, aqui dentro do Brasil, como o Bolsa Família, por exemplo, ajuda muito nesse projeto de governo mundial, senhoras e senhores. Por quê? Porque se der certo aqui, vai dar certo no resto do mundo, certo? E a gente precisa fazer essa distribuição de renda para que a fome no mundo possa acabar, para que a gente possa trabalhar com liberdade, né, com igualdade, com fraternidade, porque esse é o nosso lema, certo? Esse é o nosso propósito, né? Então, a gente produzindo muita tecnologia, máquinas autônomas que façam o nosso serviço, vai surgir outros trabalhos, né? Mas esse subemprego que é necessário que as pessoas ganhem o mínimo possível, né, será produzido pela máquina, né? E tem que ser produzido pela máquina porque a gente precisa desse trabalho, desse serviço, né? Principalmente da agricultura, né? Porque ela é a principal fonte de energia, né? Para estabelecer a ordem, né? Para estabelecer, né, a hierarquia, para estabelecer, né, a convivência, a civilização, né? Tudo de barriga cheia são pessoas, né, mais bem educadas, né? Digamos assim. Então, senhoras e senhores, a gente precisa desse Bolsa Família aplicado no mundo inteiro e aqui dentro do Brasil, nesse laboratório de teste, né? Todo governo que vier precisa apoiar essa política. Sendo contra essa política, é contra o nosso governo mundial. E sem esse governo mundial, entendo que nós não vamos resolver os problemas mundiais. Não resolvendo os problemas mundiais significa não resolver o problema do nosso vizinho. Não adianta nada sermos prósperos aqui e o nosso vizinho miserável lá, né? Porque aí a gente vai esquecer que a gente é caçador-coletor, mas ele vai estar sendo caçador-coletor porque está com fome. Vai vir invadir, matar se preciso for para comer, né? E roubar nossas riquezas. Então, é necessário esse governo mundial, distribuição de renda, né? É necessário esses trabalhos que hoje são considerados subemprego, que a pessoa ganha o mínimo possível. Inclusive, eu estava vendo um vídeo desses aí, outro dia, o cara apanhando café, reclamando que estava com dor nas costas, porque ganhava 7.000 reais, mas trabalhava igual condenado, e naquele dia não aguentava nem mais trabalhar, e outro reclamando que os colegas de trabalho não poderiam ser retirados do trabalho da panha de café só porque não tinham lugar para comer, porque aí daí se eles comiam no chão, porque ele também comia no chão e trabalhava na roça, ou seja, pessoas que deveriam defender direito para os seus irmãos que trabalham na roça, que não vivem uma vida digna, né? Não têm direito de sentar para comer no lugar digno, né? Dizendo que porque eles trabalham na roça e não pode ter uma mesa para comer lá, né? Não lutam nem pelo próprio direito mais, né? Então é necessário investir o máximo em tecnologia para colocar a máquina para fazer esses trabalhos, justamente para quê? Porque a gente domine o meio de produção, dominando o meio de produção, produzindo alimento em massa, né? E substituindo o emprego dessas pessoas por outros trabalhos melhores, né? Então a gente estabelece o governo mundial, começando com a produção em massa de alimento, com a ajuda do Brasil, acabando com a fome do mundo, né? É a única forma que a gente tem, né? Mas você precisa entender que para ter um governo mundial, a gente precisa de uma aliança mundial, de um governo mundial, né? Esse governo mundial, ele tem que vir para servir as pessoas, né? Então dar Bolsa Família para as pessoas é distribuir dinheiro, é dar dinheiro para as pessoas, né? Que elas não morram de fome, mesmo que elas estejam sem trabalho. É isso que significa a renda do governo, a ajuda do governo. Não podemos ser contra isso, contra a ajuda do governo, contra projetos sociais, nunca. Se você quer ser presidente, você precisa entender isso, certo? Você não pode se esquecer disso. Você vai ser pai dessas pessoas. E o pai que não pode dar uma gorjeta para o filho sem exigir que ele trabalhe, né? É um pai muito malvado, cruel, né? É um pai que eu diria assim, né? Onde nós chegamos, né? Crueldade é essa, né? Que barbaridade é essa? Então, senhoras e senhores, o Lula se encaixa perfeitamente nessa nossa política, né? E todos os outros que vierem após ele vão ter que defender essas políticas, né? Porque elas fazem parte de uma aliança mundial, né? Então eu desejo boa sorte para os Estados Unidos, né? Para disputar a influência com a China, né? Para ver quem vai dominar essas terras raras aqui para resolver esses problemas mundiais, né?
porque se a gente também não abrir espaço, né, para esse governo mundial, uma hora a gente vai ser roubado por outras pessoas, né? Então, assim, todos nós vamos ter que negociar e a melhor solução para resolver os problemas mundiais é um governo mundial. Mas isso começa com a produção de alimento em massa, com terras raras, o Brasil, né? Com a distribuição de renda, com tudo isso. Então eu termino esse vídeo aos 15 minutos e 33 segundos, porque 1 mais 5 é 6 e 3 mais 3 é 6. É a idade que Cristo morreu.